Ó meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. Hoje eu já postei um vídeo a este respeito faz muito tempo atrás e hoje eu estou postando novamente, só que eu regravei e a gente atualizou esse vídeo. E ele é um vídeo que fala a respeito da salvação. É mais específico para aquelas pessoas que têm dúvida sobre a salvação. Tipo assim, será que eu sou salvo? Será que eu não perdi a salvação? Mas aconteceu isso comigo, eu falhei naquilo, eu não tenho sido fiel no dízimo, enfim, tantas coisas que anuncio nos púlpitos desde tempos atrás, insinuando que a pessoa pode perder a salvação. E amado, tem pessoas que vivem uma vida de terror com esse medo de ter perdido a salvação. Se você é uma dessas pessoas, você que está vendo esse vídeo agora, você é uma dessas pessoas que não tem certeza da salvação, eu te peço, fique até o final desse vídeo. Vai valer a pena, eu garanto para você. Ou então, se você conhece alguém, alguma pessoa que tem essa dúvida, mas eu não mereço, eu não tenho condição, eu não consigo deixar disso, não consigo largar aquele vício, aquilo lá. E pessoas querem ser perfeitas para daí aceitar Jesus. Então veja esse vídeo aqui. Agora, antes de nós entrar propriamente nos textos, eu peço que você veja esse pequeno vídeo que eu vou apresentar agora aí. É bem curtinho, é um minutinho só. Vamos lá? Eu gostaria de ter um pouco mais de entendimento sobre a salvação. Nossa salvação em Cristo Jesus, ela depende somente do Senhor Jesus Cristo ou dos nossos atos. Nós podemos perder a salvação ou não. O que devemos fazer para permanecer salvos em relação à salvação, Toby? Se diante de ti Deus pôs a maldição e a benção. Se você escolheu as coisas com a maldição, não deve esperar para a benção. A escolha é dependente de você. A escolha é sua, né? Para ser salvo, você deve escolher. Pode escolher inferno, pode escolher a vida eterna. Mas a pergunta é, pode perder a salvação? Pode. Então, está aí, você viu a pergunta do rapaz ali e você viu a resposta lá do pregador, né? Parece-me que esse pregador é o Eli Soriano. Você viu a pergunta do rapaz e viu a resposta do pregador. Amado, essa mesma pergunta é grande a quantidade de pessoas que faz essa pergunta. E a grande quantidade das pessoas que recebem essa mesma resposta que essa pessoa deu. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós aqui que estamos vendo este vídeo de hoje, vamos à Bíblia. Eu não vou dizer para vocês, é assim ou é assado. Vamos fazer o seguinte, vamos nas escrituras, mas não vamos mostrar apenas um versículo. Pegar um versículo e mostrar aquele, e daí tentar provar as coisas através daquele versículo. Nós vamos pegar vários versículos, porque, veja bem, que na palavra de Deus, fala ali que duas ou três testemunhas confirmam a palavra. Então nós vamos ver testemunhas aí, até do próprio Jesus, a respeito, para confirmar aquilo que nós vamos apresentar para vocês. E daí, então, cada um tira a sua própria conclusão. E no final deste vídeo, daí vocês vejam ali
E põe debaixo de comentário o que você acha. Você que está vendo esse vídeo. Quando terminar esse vídeo, escreva ali no comentário se você tem certeza da tua salvação ou tem dúvida ainda. Certo? Então vamos agora às Escrituras. Nós vamos por parte, mas vamos por blocos aqui. Esse primeiro bloco de apenas um versículo. O que esse versículo vai nos trazer? A condição primária do ser humano. Quer dizer, nascemos, desde que nascemos até que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. A condição do homem. Depois aqui, o processo da salvação, o outro bloco, depois nós temos outro bloco aqui, a garantia da salvação, e nós temos daí outro bloco que nada nos separar do amor de Cristo, e temos o último bloco aqui, tudo vai rápido, o último bloco aqui, as consequências de permanecer no pecado. Rapidinho nós vamos passar esses textos aqui, e vocês, por si próprios, vocês vão ter as respostas ali das Sagradas Escrituras. Então, primeiramente, qual era a condição do ser humano? O ser humano nasce, homem, mulher, né? Qual é a condição dessa pessoa diante de Deus? Veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele aqui está falando de Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a condição da pessoa que nasce está vivinho ali, aquela criança bonitinha, mas é espiritualmente morto por causa do pecado, está separado de Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. E daí vai seguindo assim. Então, primeira coisa a considerar, ninguém nasce espiritualmente vivo. A pessoa nasce na carne, no ser, e depois tem que nascer de novo no espírito. Para ser salvo. Agora vamos ver aqui o processo da salvação. Então vimos que a pessoa nasce morto. O que o morto faz? O morto ele pode escolher? Ele pode. O morto está ali no caixão. Está ali no caixão. Ele pode sentar no caixão e dizer, opa, eu resolvi aceitar Jesus agora. Eu quero aceitar Jesus e morrer e não quero ir lá para o lago de fogo, então eu vou aceitar Jesus. Um morto tem condição de fazer isso? Um morto tem condição de escolher alguma coisa? De pensar alguma coisa? De decidir alguma coisa? Não. E nós espiritualmente estamos mortos por causa do pecado. Agora veja como que a salvação se processa. Primeiro, Deus tem que nos dar vida. Para partir da vida, então, se processar a salvação. Agora veja como que acontece a salvação. Colossenses, primeiro capítulo, versículos 13 e 14. Ele, Deus, está falando de Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Bom, o que está dizendo aqui? Nós estávamos morto e preso. Nós estávamos presos pela morte. O que Deus fez? Nos libertou. Primeiramente, Ele nos libertou. Com isso, nos deu vida. E nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Agora, veja bem. Ele nos libertou, nos redimiu também. Agora veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, o que acontece? Nós estávamos mortos, todos estávamos mortos, Deus veio, nos deu vida, então nós passamos a ser vivos agora para Deus. É Ele que nos deu vida. Se nós estávamos mortos, nós não podíamos como nós ir buscar vida em algum lugar. Deus nos viu morto, veio ali e nos deu vida.
nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos redimiu dos nossos pecados. Agora isso aqui, tudo veja bem que é graça, porque pela graça presente de Deus, o que é graça? Graça é uma dádiva não merecida, quer dizer, é nós ganhar alguma coisa que nós não temos direito algum, que nós não fizemos nada para ter aquele direito. Mas Deus, pelo amor que Ele tem em nós, Ele nos deu de graça o que? Tudo aquilo que nós vimos. Então essa salvação, a nossa salvação não vem por nossa escolha. Por nós dizer, hoje eu decidi aceitar Jesus. Agora eu vou me batizar e estou salvo porque eu decidi. Morto não decide. Lembra que a nossa condição era de morto, que nós só somos salvos quando Deus decide nos salvar. Entende? Então aqui vemos que não tem nada como o pregador lá falou e mostrou texto, né? Depois nós vamos falar sobre aquele texto. Mostrou texto para escolher a vida, a morte, a bênção, a maldição. Aqui este texto mostra que para a igreja do Senhor Jesus, que nós vivemos hoje, não é Israel. Aquele texto que ele mostrou era para Israel. Agora nós estamos mostrando os textos para a igreja, que é outra coisa. Então veja que para a igreja, até que nós não vimos escolha nossa nenhuma. Não vimos nenhuma condição de nós escolher alguma coisa, porque nós estávamos mortos. E morto não escolhe nada. Vamos em frente. O livro de João, capítulo 15, versículo 16, veja aqui. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Outros, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja bem que aquele texto que o pregador lá mostrou no começo deste vídeo era a pessoa que escolhia a vida ou a morte, a bênção, a maldição. Aqui Jesus está dizendo na igreja não. Na igreja quem escolhe é Ele, é Deus, é Jesus. Percebe? Vai até o fim deste vídeo que é para entender direitinho. Agora vamos ver o outro texto, Efésios 1, versículo 3 e 7. Versículo 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu. Aquele texto lá que nós vimos dizia que a pessoa que escolhe aqui está dizendo que quem nos escolheu foi Deus. Não foi nós que escolhemos Deus, bênção, maldição. Ele nos abençoou. Veja bem, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Então Deus não mandou nós escolher bênção, maldição, Ele nos abençoou, nos escolheu e nos abençoou. Nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, só que são bênçãos espirituais. Lá naquele texto que o pregador falou lá no começo, são bênçãos materiais, são coisas desta terra. Animais, né? A lavoura, animais, riquezas e coisas assim. Aqui não, aqui para a igreja é bênçãos espirituais e é nas regiões celestiais, é no céu. Então, Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele, é Ele que nos escolheu, Jesus nos escolheu. Nos escolheu e depois que nos escolheu, o que Ele fez? Nos predestinou para Ele. Ele escolheu e diz, bom, esses aqui são meus, que eu vou ficar com eles, né? Para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
Da minha vontade, eu que escolhi a bênção ou a maldição? Não, da sua vontade, da vontade de Deus. Deus nos escolheu segundo a vontade dele. Não foi segundo a nossa vontade porque nós estávamos mortos. O que o morto decide? Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da minha graça. Coitado do morto, eu morto, que graça que eu ia ter? Da sua graça, da graça de Deus, no amor da graça de Deus. Então nós vimos aqui, amados, neste bloco aqui, o processo da salvação. O que nós vimos no processo da salvação? Nós estávamos mortos, Deus nos libertou, nos transportou para o reino de Jesus Cristo, do Filho de seu amor, nos redimiu, nos salvou pela graça, mediante a fé. Não foi alguma coisa nossa, não foi bondade nossa, escolha nossa, não foi nada nosso, porque nós estávamos mortos. Foi graça, foi Deus que resolveu fazer assim e assim ele fez. Então nós não temos nada que dizer que nós escolhemos, que nós fizemos alguma coisa, que nós aceitemos, rejeitemos. E aqui ele prossegue, né? Que não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Isso aqui está claro, que nós não escolhemos nada. Deus é que nos escolheu, o Senhor Jesus nos escolheu. Depois aqui nós vemos que ele nos escolheu e nos predestinou, quer dizer, nos destinou por antecedência. Antes da fundação do mundo, quando ninguém existia, nós já fomos escolhidos por Deus, todos os salvos. Que maravilha! E fomos escolhidos porque pela vontade de Deus e não pela nossa. E como que daí concluiu a nossa salvação? Através do sangue do Senhor Jesus, da sua cruz, do seu sofrimento, de pagar o pecado que era nosso, meu, teu e de todos os que creem. Jesus pagou no nosso lugar. Então, estamos salvos, pronto. Mas, irmão Antônio, até quando que nós estamos salvos? Até acontecer o primeiro pecado e daí começa tudo de novo. Não! Agora nós vamos para o outro bloco, a garantia da salvação. Mas, irmão, então é perigoso perder a salvação. Será que é? Então vamos ver neste bloco aqui. Vamos deixar que as escrituras nos convençam, né? Que o Espírito Santo que está nessa escritura nos convence, então. Bom, vimos que a salvação vem de Deus, não é escolha nossa, não é nada. É Deus que decide nos destinar para a salvação, nos escolhe, nos dá vida e tudo mais. Agora que se essa salvação ela é mediante, tem perigo da gente cair ou não, o céu está salvo e ponto final. Veja que Efésios diz, capítulo 1, versículos 13 e 14. Estamos falando de garantia da salvação, aquele que já é salvo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, para a gente se salvar, como que acontece a salvação? Primeiro, ouve o Evangelho, crê no Evangelho, nesse momento é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a garantia. Então, está salvo. Está garantido que está salvo, porque o selo do Espírito Santo vai estar na pessoa no momento que essa pessoa crê. É o que o texto diz. O que é selo da garantia? É como uma pessoa que vai numa loja, por exemplo,
está construindo a casa ainda não está terminada, mas ele já vai lá na loja, já compra todos os móveis, paga tudo à vista, só que ele fala pro dono da loja, aí, segura aí até eu terminar minha casa, aí eu venho buscar. Amados, aquilo lá está comprado, que o dono daquela loja vai separar aquela mercadoria e ali vai ficar separado e guardado, porque está vendido, porque não é mais propriedade do dono da loja, é propriedade daquele que comprou. Então, um dia, esse dono daquela mercadoria vai vir buscar aquela mercadoria para levar para casa. Já está pago. Então, o que eles colocam? Colocam uma faixa lá, vendido, que é para ninguém mover aquilo ali do lugar. É isso que Deus faz, amado, nos cela com o Espírito Santo, dizendo: Satanás, não põe a mão aqui, que aqui já tem dono. Maravilha, né? Aqui já tem dono, está garantido. E no arrebatamento da igreja, o Senhor vai levar a propriedade dele, como diz aqui, de sua propriedade, para o louvor da sua glória. Veja bem como aqui foi o salvo, o escolhido, né, o predestinado, foi salvo e já foi selado com a garantia dessa salvação. Está garantido que Jesus vem buscar esses que são propriedade dele. Agora veja bem aqui. Às vezes a pessoa é levada a aceitar Jesus em algum lugar, em alguma igreja, é levada pela namorada ou pelo namorado. Se você não aceitar Jesus, eu não caso com você. Se não virar crente, eu não caso. Então tá bom, então eu vou aceitar Jesus para casar com você, para ficar com você e tal. Isso não é nascer de novo, isso não é conversão. Isso não é olhar o sacrifício de Cristo, é olhar a pessoa. Ah, mas ela é tão bonita, tão linda, não posso perder, eu vou aceitar Jesus e não perder ela. Quer dizer, a pessoa não está nem aí com Jesus. Vai lá, aceita Jesus de brincadeira e passa. Então, amada, ninguém vai a Jesus se não for pelo Pai. João 6,44. Ninguém pode vir a mim. O Senhor Jesus está dizendo, ninguém pode ir a Jesus se o Pai que me enviou não o trouxer, eu estarei no último dia. Então, amados, só vai a Jesus de verdade aqueles que o Pai leva. Como que o Pai leva até Jesus? Através do Evangelho. A pessoa escuta, ouve o Evangelho, põe no coração e entende o amor de Deus, entende o sacrifício de Cristo, o preço pago, que é preço que tem valor, não é um cheque sem fundo que chega lá e na hora do acerto ali, né, não tem valor. O sangue de Jesus tem valor para tudo, é garantido pelo Espírito Santo. Só que tem isso, amada, aquele que vai pela namorada, que vai porque os pais querem, porque alguém leva, não sei o que tem, porque ouviu aquela pregação fervorosa, aquele pregador que dava grito e pulava 10 metros de altura e virava cambalhota e moveu com o sentimento. E aí a pessoa, e um monte de gente chorou lá dentro, não sei o que, a pessoa diz, ah, Deus está aqui, né? Eu vou aceitar. Não adianta, mas não tem emoção, não tem nada que vá a Jesus e seja aceito se não for aquele que for levado pelo Pai. Então, você está vendo que uma salvação não tem escolha nossa? Não tem nada que nós fazer alguma coisa para ser salvo? Tudo é Deus que faz. Vejamos que mais João capítulo 6, versículo 37. Que tudo é Jesus falando, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Este bloco aqui, lembre-se que é o bloco que fala a respeito de garantia da salvação. O que nós vemos aqui? Que ninguém pode ir sinceramente a Jesus se não for levado pelo Pai. E aquele que é levado pelo Pai está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Porque o que ele diz? Que aquele que vai a ele, levado pelo Pai, de modo nenhum ele larga mais aí.
Venha a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum. Entenda. Ah, mas eu menti esses dias. Esse é outro caso. Mentiu. É outro caso, mas não é porque você mentiu que você perdeu a salvação. Ah, mas eu bati em alguém lá. Fez errado e tem consequência, mas não é isso que vai te tirar a salvação, porque nada pode tirar mais a salvação. Veja o restante aqui. João capítulo 10, versículo 28 e 29. Porque Jesus falando, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais. Lembra este bloco do que está falando? O que este bloco que está se referindo? Garantia da salvação. Jamais perecerão aqueles que Jesus dá a vida eterna. E alguém pode tirar da mão dele? Ninguém as arrebatará da minha mão, mas eu posso, eu tenho livre-arbítrio, e eu saio da mão de Jesus a hora que nem você, nem a própria pessoa, porque quem levou foi o Pai, e não adianta a pessoa espernear que ele saia, que não vai sair. Muito menos outros vêm tirar. Ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode, não há. Não existe quem possa tirar. Ou será que alguém se atreve a tentar tirar alguma coisa da mão de Deus? João 5, 24, está vendo que nós estamos vendo o livro de João praticamente? Vários textos. João 5, 24, veja bem. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, não é vai ter, vamos pensar, vamos estudar, talvez, amanhã ou depois, tem. Ouviu o evangelho, creu na palavra do Senhor Jesus, tem. Já é proprietário da vida eterna. Não entra em juízo, não é julgado mais. Não tem mais julgamento, porque a pessoa que crê, a pessoa que entende, o evangelho entende, a pessoa entende que Jesus pagou o preço que nós não podíamos pagar. Ele pagou. E se ele pagou, também pago. Não tem nada que possa desfazer aquele preço, porque é suficiente para pagar qualquer pecado. Mas vai entrar um dia lá depois do arrebatamento, se não tiver pecado, a hora que morrer, se não tiver pecado, vai entrar no céu, é isso? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou, já está salvo, já está garantida a salvação. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma. Ah, mas eu fiz um pecado terrível lá. Teve um amigo meu que ele falou, eu não sou salvo. Não tem como ser salvo, mas meu amigo, Jesus pagou o preço de qualquer pecado. Não, mas o meu pecado não tem como. Mas o que isso é tão grave que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar? Eu obriguei a minha mulher a abortar. Terrível pecado, terrível, falta de amor, né? Mas até esse pecado, o sangue de Jesus passa a borracha por cima. Tudo vai depender mais, como nós vemos em outros livros, outros textos, porque o sangue do Senhor Jesus é suficiente para qualquer pecado, certo? Agora você veja que essa sequência, ouvir, crer, passa a ter, ouviu e creu, já passa a ter a vida eterna. Não entra mais em julgamento. E passou da morte para a vida, está salvo, está guardado em Cristo. E, como diz Romanos 1, nenhuma condenação há. Que tal? Deu para nós entender aqui como a pessoa, uma vez salvo, ele está guardado por Deus e Cristo, por dia do arrebatamento, da redenção do nosso corpo. Agora vamos ao outro bloco. Nada nos separará do amor de Cristo. Amados,
pegue, vou dar a Bíblia de vocês, bem com tempo aí, Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 39. Eu vou só ler aqui e peço que vocês prestem bem atenção e vocês leiam, meditem com oração aí na casa de vocês nesse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós os salvos, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, todas as que for preciso, que Deus achar que é necessário para nós. E agora vem aqui, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai tentar acusação? É Deus quem os justifica. Se Deus justifica, vai adiantar Satanás chegar lá com o dedo assim apontando, fez isso, fez aquilo, trazer todo aquele rosário de coisas erradas que a pessoa fez. Simplesmente o sangue do Senhor Jesus vai estar lá como uma borracha, não tem nada aqui, está tudo apagado, tudo isso que foi feito. Não existe, é como se não tivesse sido feito. Entende? Quem nos condenará? Quem que vai condenar? Se não há mais julgamento para nós, os salvos. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, caso das nossas resvaladas, dos nossos tropeços, dos nossos pecados que cometemos inevitavelmente, temos de cuidar para evitar o mais possível, e ainda assim tropeçamos. E Deus, o Senhor Jesus, é nosso advogado diante de Deus para nos defender. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Isso aqui, né? Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora vem aqui, amado, o que tem muitas pessoas que aceitam Jesus. Por uma razão, por outra, não foi Deus que levou lá. Essa pessoa foi por emoção, por alguma coisa. Daí, veja bem, as coisas vão, essas coisas que qualquer dessas coisas que acontecer pode separar a pessoa do amor de Cristo, a pessoa não crê de abandonar. Mas veja bem, aquele que é escolhido, que é comprado pelo sangue do Senhor Jesus, que nasceu de novo, que é salvo, ele resiste a qualquer coisa dessa aqui. Veja bem, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou, veja bem, agora o que é que nos dá força para enfrentar tudo, as tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O salvo enfrenta tudo isso, passa por cima de tudo isso, como se diz, às vezes com lágrimas, mas sorrindo, porque sabemos que assim como Jesus sofreu por nós,
O que nós passamos aqui por amor de Cristo, amado, não chega a milionésima parte do que Deus nos dá de graça, simplesmente porque Ele nos escolheu e nos dotou de condições para ser vencedor. Veja bem, então todas essas coisas podem acontecer na vida do salvo, mas o que acontece aqui depois? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja aqui quando diz que todas as coisas não podem separar do amor de Deus, nós separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, dá a impressão que é nós. Mas eu amo tanto a Deus. Eu sou tão amável, tão amante de Deus, que olha, nada vai me separar. Não, mas que está falando do amor que Deus tem por nós. O amor de Deus em Cristo em nosso favor. Então, todas essas coisas aqui não vai separar o amor que Deus tem por nós, de maneira nenhuma. Por isso a pessoa passa neste mundo por agruras, mas sai lá do outro lado, como algumas pessoas dizem, assim, meio brincando, sai meio chamuscado, meio queimado, meio todo cheio de esparadrapo, mas sai firme lá do outro lado. Não se entrega, certo? Bom, amados, aqui nós podemos dizer com certeza, mediante todos os textos que nós vimos, que o salvo, aquele que Deus escolheu, Deus predestinou, que Ele levou a Jesus, dessa pessoa foi salvo, nasceu de novo e tudo, e foi salvo, essa pessoa não perde a salvação. Irmão Antônio, eu não posso acreditar nisso, porque quer dizer que então eu posso agora ir para a prostituição, ir para as drogas, deitar, rolar, viver no pecado, eu estou salvo. Então, beleza, né? Posso gozar o mundão. Será assim? Pode? A Bíblia não proíbe nada, amados. A Bíblia não proíbe nada. Mas o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas como o apóstolo Paulo é inteligente, tem o Espírito de Deus, nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entende? Porque o apóstolo Paulo sabia as consequências da pessoa que depois que é salvo, depois que conhece a graça de Deus, o amor de Deus, e entende o sacrifício de Cristo, tudo isso, e não procura abandonar o pecado, quer viver na vida dissoluta de pecado, pode viver e não vai perder a salvação. Só que eu não quero estar na pele de uma pessoa dessa, aqui neste mundo. Veja, por exemplo, aqui, as consequências de permanecer no pecado. Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Começa aqui. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. É lógico que não. Então, o que acontece? Nós que somos salvos, mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus, temos que valorizar o que Ele fez por nós, tentar, ainda que seja impossível, tentar sim como se colocar no lugar dele, o que Ele passou, sendo que nós não merecíamos, que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos mortos. Então a pessoa que não põe um pouco isso na cabeça, não olha para Jesus crucificado, amados, e quer viver nos prazeres deste mundo, o que acontece? Deus vai julgar essa pessoa, e essa pessoa pode não ter tanto prazer aqui neste mundo como pensava que ia ter. Veja aqui no outro texto.
Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça. O que a cobiça faz? Depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Gera a morte. Ah, mas aqui a pessoa perde a salvação. Não, não está falando de morte eterna. Está falando de morte física. Agora, como que a pessoa vai chegar a essa morte, amados? O texto não explica. Nós vamos ver em outro texto o que pode acontecer para uma pessoa que brinca com a sua salvação. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está dizendo o texto aqui? Que a pessoa pecou, ele está sujeito à morte. Mas o que acontece? Se ele confessar, se essa pessoa tropeçou, mas chega e confessa ao Senhor Jesus, reconhece o pecado, Senhor, eu pequei. Faz que nem que o rei Davi fez. O rei Davi cometeu o pecado, ele fala, pequei contra o Senhor, pequei contra o meu próximo. Diferente de Adão e Eva lá no paraíso, que um ficou jogando nas costas do outro. Quando o Senhor chamou a atenção de Adão, ele foi a mulher que o Senhor me deu, ela fez o pecado. Quando foi Eva, como é que é? Não, foi a serpente ali, ela que fez o pecado. Isso não agrada a Deus, amado, tentar jogar nas costas dos outros o que nós fazemos. Nós temos que chegar diante do Senhor e confessar, baixar a cabeça diante do Senhor. Eu fiz. Eu estou aqui para ser castigado, seu Senhor, assim achar conveniente. Mas com aquela certeza que o Senhor é misericordioso para aqueles que reconhecem as suas falhas diante do Senhor. Então, o que o texto aqui está dizendo, pecou, adquiriu o direito à morte, mas se a pessoa mostrar o arrependimento, confessando ao Senhor Jesus, não querendo se esquivar do pecado, o Senhor é misericordioso. Essa pessoa não vai morrer, e não, quer dizer, vai morrer lá no seu tempo, mas não antes de tempo, e nem de maneira cruel. Mas não vai perder a salvação. Agora veja, amado, aqui como nós vimos, então pode pecar, mas eu estou salvo, posso pecar, tudo bem, sem problema. Será que pode? Pode. Mas veja, vimos aqui que o pecado para o salvo tem consequências. E veja que consequências nós vemos nesse texto. Este é o último do nosso vídeo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ou 5. Veja aqui o que aconteceu. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, a madrasta no caso, né? E contudo andais ensoberbecido e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Mas a pergunta, se não tem vergonha na cara de estar acontecendo isso na igreja e você não tirar o safado disso do meio de vocês, né? E ele continua aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, o apóstolo Paulo, isso aqui é uma carta que ele escreveu, ele não estava no lugar, ele soube do que estava acontecendo lá. Então ele escreveu uma carta para a igreja lá, né? Eu ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregar a Satanás, essa pessoa que estava cometendo essa abominação lá. Para quê? Para a destruição da carne. Qual que é o salário do pecado? A morte. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito
espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse cidadão era um cidadão que ele se engraçou pela madrasta e passou a abusar da madrasta. Mas dos olhos de Deus ele não se escapava. E o apóstolo Paulo, como um líder cristão de verdade, quando ele soube disso, falou: ó, pessoal da igreja, vocês são sem vergonha de estar deixando uma pessoa dessa aí no meio de vocês. Isso aí vocês já deviam ter tirado de tempo. Mas reunidos, reunido, né, vós e o meu espírito, porque eu não estava presente, e o Senhor Jesus, já sentenciei que esse cidadão seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque ele era um salvo, e o espírito ia se salvar, não ia se perder. Mas a carne precisava ser destruída. Por quê? Para que não continuasse aquele pecado, né, ali na igreja de Corinto, e outras pessoas, tipo assim, dizendo: se ele fez, por que eu não posso fazer? Se Deus não se importa dele ter feito, então não vai se importar comigo também. Você percebe o que acontece quando uma pessoa está manchando o nome de Cristo num lugar? Pode chegar a esse ponto de ser tirado a vida dessa pessoa aqui nessa terra antes do tempo. E, amados, entregar Satanás, imagine o que Satanás vai fazer com essa pessoa. Eu acredito que uma pessoa dessa vai tipo assim, morrer comido de bicho, de verme, bicheira. A morte não vai ser de uma hora para outra. Vai ser daquela maneira lenta, dolorida, da maneira que Deus o livre. É inimaginável. Então, amados, diante de tudo isso, nós vemos uma coisa: a gente fica, amados, alegre por a gente. Poxa, Jesus me acordou, Jesus me deu vida, Deus me deu vida, e agora os meus olhos se abriram, agora eu sei quem é o meu Salvador, e sei que não tem pecado que ele não possa perdoar. Ele perdoa qualquer pecado. Mas eu sei também que eu não posso abusar do pecado, brincar, porque as consequências são terríveis. Então não tem essa, amado, de que nem as pessoas que são contra a predestinação, no caso, trazer essa desculpa: a predestinação não existe, porque senão a pessoa então está salva, pode fazer o que quer. Pode. Vai enfrentar o que não quer. Vai colher o que não quer. No entanto, amados, o próprio Senhor Jesus, nosso próprio Deus, ele nos escolheu, não nos escolheu para isso, para destruição da carne. O Senhor quer a nossa integridade, quer o nosso bem, melhor, o nosso sofrimento por amor do Senhor, redunda, amados, em glória para nós lá mais para frente. Então a pessoa passa por sofrimento, mas passa alegre, porque entende o que é nosso. O nosso tesouro está guardado para nós depois da nossa partida aqui. Então, a gente vai terminando esse vídeo por aqui. A intenção era trazer esses textos para que cada um que toma conhecimento desse texto. Acontece o seguinte, amado: muitas pessoas ainda estão vivendo ao que aquele pregador do começo desse vídeo falou. Lembra que ele falou que a pessoa pode perder a salvação, e que mostrou texto na Bíblia onde fala para a pessoa escolher, que Deus pôs diante ali da pessoa a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. E se vocês verem para frente, vocês vão ver que as bênçãos que Deus tem são bênçãos materiais. São bênçãos materiais, bênção na cidade, no campo, a bênção na maçadeira, a bênção nos negócios, é tudo. Na família, tudo. Aqui nesta terra. Porque era para a nação de Israel. Você vai ver que naquele texto a igreja não está ali. A igreja não está presente. Aquilo não é para a igreja. No entanto, quem estava ouvindo aquilo ali era a nação de Israel. Então, aquele ali Deus deixou para a nação de Israel.
não tem nada a ver com a igreja. Agora, estes textos que nós vimos agora são para a igreja. Então, veja bem, no livro lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, está escrito assim: não deixe escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. O que mostra que, no ponto de vista de Deus, a humanidade está dividida em 3 grupos. Israel, que é os judeus, né? Os judeus, gentios e igreja de Deus. Então, Israel, que é os judeus, a igreja de Deus, que é de Jesus Cristo para cá, podemos pegar parte da igreja ali de Pentecostes para cá, Atos dos Apóstolos. E gentios, que são os pagãos, né? Aqueles que não querem nada como a igreja, não querem nada com Deus, não pertencem à igreja e não pertencem aos judeus. Então são esses 3 povos. Então nós temos que entender, amado, que a Bíblia trata com cada um desses povos de maneira diferente. Aquele texto que foi lido no começo deste vídeo, onde aquele pregador lá, ele falou que a pessoa pode perder a salvação, ele pegou o texto lá de Israel e aplicou ali para a igreja. Não funciona, amados, porque não é assim que acontece. Vocês viram nos textos, podem examinar nas escrituras, que vocês vão ver que é dessa maneira. A igreja foi escolhida, né, os componentes do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, foram escolhidos já antes da fundação do mundo, antes de existir. Já foram escolhidos, foram predestinados, né, nasceram debaixo do pecado de Adão e Eva, isto é, mortos para Deus. Deus foi lá como que chacoalhou aquele cadáver, deu uma injeção ali de vida, e as pessoas então passam a ter vida agora vida espiritual em Cristo Jesus, e não tem mais o que tira essa vida, porque Deus deu, está dado. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem nada que tire mais isso. Então a pessoa está salva, amado. É hora de jogar a tristeza de lado, de não ficar com aquele medo, porque eu fiz uma coisa errada, lá agora eu vou perder a salvação. É horrível, amado, os púlpitos do terror que ficam dizendo que as pessoas, por qualquer coisa, perdem a salvação. Tem umas igrejas aí que ensinam até que se a pessoa não é dizimista, não tem salvação. Meu Jesus, isso era para Israel, era uma lei, para a igreja não tem lei. A igreja é a lei da liberdade em Cristo. Percebe? Então, ok? Eu espero, amados, que esse vídeo alcance muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm dúvidas sobre a salvação. Que o Espírito Santo possa, então, que essa pessoa possa dar lugar ao Espírito Santo, que está ali nos textos da palavra, para que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa, convença, que o Espírito Santo mostre todas as partes, tudo que for preciso, para que a pessoa tire essa dúvida sobre a salvação da sua cabeça. Evita o pecado quanto que puder. Mas se tropeçou, se falhou, não se desespere, não fuja da presença do Senhor. Aí que tem que chegar na presença do Senhor e confessar o pecado. E tenha certeza que sai perdoado. Ok? Salvação não perde mais. Ok? Terminamos por aqui. Não poderia deixar de agradecer, expressar minha gratidão ao Deus, meu Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Expressar minha gratidão a vocês, queridos companheiros de estudo bíblico, telespectador, que estão junto com a gente, né, aprendendo junto. Que a minha oração que o Senhor abençoe você, tua família. Ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estava combinado? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então, se assim o Senhor nos permitir. Com certeza.